Você conhece a história de José Ailton Costa, galego? Não? Então, a partir de hoje, você vai conhecer a história de um verdadeiro filho de Jurema. Eu estou indo para casa onde eu nasci. Aqui foi onde eu nasci, aqui no Sítio Frutuoso, na região do Sítio do Meio. E aqui foi onde começou toda a minha vida. Foi a minha história, ela começou aqui, nessa casa simples, mas uma casa que traz muita emoção. A gente fica emocionado quando chega aqui. E foi aqui que eu comecei a minha vida. Era um garotinho lindo, bonito, aquele bebezinho bem galegão, fofinho. E essa é a minha história. Eu sou natural de Jurema. Eu nasci na Zona da Mata, lá no Sítio Frutuoso, que fica na região do Sítio do Meio. E quando eu vinha estudar em Jurema, eu saía de lá em torno de 11 horas da manhã para chegar aqui na Escola Padre Biapina, 1 hora da tarde. Então era 3 léguas que eu vinha correndo, que representa 6 quilômetros. Então eu saía na corrida e chegava aqui em tempo de ir para a escola. E quando eu completei de 7 para 8 anos, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai é Duda Queijeiro. Todo o pessoal que o conheceu, essas pessoas mais velhas que conheceu o seu Duda Queijeiro, sabia do trabalho e do esforço dele. Ele fazia queijo, ele vendia queijo. Meu pai fazia doce de banana. Meu pai matava porco. Meu pai vendia laranja. Meu pai comprava esses brinquedos fora de Jurema e trazia para revender aqui no nosso município. E eu estava sempre ao lado dele. Então meu pai, ele soube me moldar, ele soube me dar uma identidade que era de trabalho e de honestidade. Então, dessa forma que eu fui criado, trabalhando junto com meu pai, com meus irmãos, e a gente foi evoluindo para chegar onde eu cheguei hoje. Eu só agradeço a Deus por tudo isso. Talvez é o seguinte, falar de José Ailton Costa, popularmente Galego, é falar da nossa infância. Eu e o Galego, nós somos os melhores amigos de infância. Inclusive ele morava na rua Ana Rita, ou na Frei Caneca. Apenas uma casa distanciava a minha casa da dele. E todos os dias eu estava na casa de Galego, na nossa casa, e a gente sempre participava das nossas brincadeiras. A gente também brincava de construir cidades. E eu lembro que ele ia lá para nossa casa, para o nosso quintal, e a gente fazia cidades. Um determinado dia a gente decidiu construir a cidade de Jurema. É claro que Jurema não era a Jurema de hoje, era uma cidade menor, tá certo? Então a gente decidiu construir a cidade de Jurema. Nessa construção a gente fez o açude, a gente fez as casinhas, o centro da cidade. Em determinado momento, Galego disse: está faltando 2 coisas principais aqui, Severino. Está faltando a igreja e está faltando a prefeitura. Vamos fazer o seguinte: tu constrói a igreja e eu construo a prefeitura. Porque e nessa cidade nós vamos cuidar dela. Tu vai ser o padre da igreja e eu vou ser o prefeito dessa cidade. Não conhecia muito eu não, né? Mas eu conhecia ele. A amizade da gente nós vimos conhecer depois das políticas, 20 anos. Agora eu conheci ele novo, meu pai, negociando no comércio. No F4, no FOR 1952. E com o pai dele, assim, com que ele trabalhava, como era O pai dele? de trabalho, isso? Trabalhava com queijo. Chamava Duda Queijeiro. Era um frango que já conhecia. Agora de 20 anos pra cá nós pegamos uma amizade, eu mais ele. Já chegou a comprar queijo já com eles? Ou... Não. Não. Ele negociava na feira. Agora ainda era moleque naquela época também, e ele era também mais novo que eu ainda, era que eu já tinha 80. Agora ele não tinha conhecimento com nós não, mas eu conhecia. Sabia de certeza que ele era
chamava conhecido por Galego de Duda. Ele era conhecido por Galego de Duda. Aí dizia queijeiro, Duda queijeiro. Ia pra praia, porque era demais. Aí quando a gente chegava ali em Água Preta, tinha um barzinho que a gente costumava lanchar lá. Aí a gente via um bolinho de saia. Aí quando a gente comeu, eu comentei, eita Galego, que bolo horrível. Aí Galego disse, tu achasse ruim? Eu digo, achei. Ele disse, é mesmo, é um bolo ruim. Aí eu disse, mas Galego, eu acho que eu conseguia fazer esse bolo bem melhor. Aí ele disse, tu conseguia, se conseguia. Cororinha, não era uma boa pra gente fazer esse bolo. Eu disse, era Galego. Tu tinha coragem da gente começar esse bolo? Eu disse, tinha. Aí foi uma ideia, quando a gente chegou aqui, a gente comprou um forno, aí a gente começou a industrializar esse bolo. Aí eu comecei a fazer esse bolo e Galego começou a vender em várias cidades. E começamos com uma porção bem pequenininha e foi crescendo. E com isso o Galego ajudou muita gente, porque ele fazia assim. A gente começava na segunda-feira, de segunda até quinta. Aí, na volta, ele sempre trazia o que sobrava. E o que sobrava, ele doava a várias pessoas, que Galego sempre foi assim. Meu conhecimento com Galego foi em São Paulo. Eu estava em São Paulo nos anos 87, 88. Aí ele foi nos visitar, a gente morava em 11 pessoas, a galera estava lá, né, fizemos uma festa, porque era pessoas de Jurema, não tinha conhecimento com ele. Aí naquele mês ele começou a procurar saber sobre as novidades de Jurema. E a gente falou que Jurema não nos dava a oportunidade, a gente teria que sair do lugar de Jurema para ir para São Paulo e lutar por alguma coisa, sabe? Aí naquele meio termo, ele falou que tinha vontade de vir para Jurema e ser alguma pessoa uma autoridade, ser um vereador, ser um prefeito, aí para ajudar o pessoal, ajudar o pequeno agricultor, ajudar a juventude, ajudar o idoso, ajudar todas as pessoas do nosso município, sabe? Bem, minha gente, o que me motivou a me candidatar a prefeito no município da Jurema foi o acaso, porque desde os meus 7 anos de idade eu trabalhava junto com meu pai na agricultura. Depois, no período, eu fui a São Paulo. Eu tinha em torno de 9 anos a 10 anos e lá eu fiquei até meus 36 anos de idade, trabalhando numa empresa e comecei a visitar Jurema. E nessas minhas visitas, eu cheguei a me casar aqui em Jurema e vim morar no nosso município. E chegando aqui, eu fui convidado para ser administrador de Santo Antônio das Queimadas, o nosso 2º distrito. E eu comecei a pegar o gosto pelo serviço público a partir dali. Eu fundei uma cooperativa aqui no nosso município que atendeu em torno de 450 agricultores. Nós trouxemos empréstimo para que esses agricultores desenvolvessem suas atividades na agropecuária e a partir dali a gente começou uma vida pública da inauguração daquela cooperativa. No ano de 2000 nós íamos disputar uma eleição municipal e como eu já estava naquela vida ativa com a comunidade, nós procuramos um político, porque a gestora da época ela ia para uma reeleição e os políticos da época não tiveram a coragem de se candidatar a prefeito. Iria ser uma eleição de um candidato único. E a gente não se conformava com aquilo. Juntou um grupo de pessoas e começamos a desenvolver e a procurar um candidato para o município da Jurema. E ninguém queria. Ninguém queria participar dessa eleição, porque nós iríamos disputar uma eleição com um mito, com uma pessoa que realmente foi importante na vida pública de Jurema, foi seu Chico Ramos, mas a candidata era a filha dele. E o nome dele era muito pesado, muito forte na nossa política. E nós sentamos na cooperativa
que era aqui vizinha à minha casa, sentamos em cima de uns sacos de rações e começamos a discutir. E naquele momento surgiu o meu nome. Não, por que você não entra, Galego? Já que não tem ninguém que queira, vamos entrar com a fé e com a coragem? Eu disse, vamos entrar. Então surgiu de um acaso. Aí a partir dali nós procuramos formar um grupo. E que grupo foi esse que nós disputamos a eleição? E não conseguimos vencer. Mas mesmo assim, nós não nos sentimos derrotados. Aquilo ali foi uma lição e um aprendizado para que a gente pudesse ter mais força para concorrer a um novo pleito, que aconteceu em 2004. Então, em 2004, eu já estava mais estruturado junto com a comunidade de Jurema, com a ansiedade daquele povo, com a vontade de melhorar de vida, de melhorar a qualidade de vida dentro do nosso município, nós fomos à luta. E dessa vez, nós conseguimos o êxito de nos eleger. E quando eu me elegi, eu olhei para trás, olhei para aquelas pessoas que me carregavam nos braços, para aquelas pessoas que empurravam meu carro de som ladeira acima e seguravam ele ladeira abaixo, porque não tinha o carro de som era tão fraco que ele não tinha um motor para subir nessas ladeiras. Então, na hora de descer as ladeiras, eles não tinham freio para segurar. Então era o povo que segurava aquele carro, era o povo que empurrava aquele carro, como se dissesse, eu quero uma mudança, eu quero uma coisa melhor para meu município. E a esperança desse povo era numa pessoa que veio do meio deles. E eu agradeço muito a Deus por ter sido essa pessoa, porque eu sempre procurei trabalhar para aquelas pessoas mais necessitadas, para aqueles menos favorecidos, tanto na educação, na saúde, na ação social e no desenvolvimento desse município, né? Então foi por isso que me levou a ser o candidato a prefeito em Jurema e a ser prefeito. Agradeço muito a Deus por isso e a todo o povo de Jurema. Porque quando foi em 2005, né, Galego assume o destino do município de Jurema, sendo prefeito de Jurema. E eu fiquei pensando e refletindo, puxa, aquele garoto lá da nosso período de infância e de adolescência, lá dos anos 60, agora assume os destinos da cidade de Jurema em 2005. Naquele momento que aquela multidão todinha segue para a Câmara de Vereadores, depois volta pela frente da igreja, ele sobe aquela multidão para a prefeitura, lá assina todo aquele protocolo que é exigido, depois vem para a frente da prefeitura e faz o discurso como prefeito eleito no município de Jurema. Aquilo me deixou muito emocionado, relembrou todo o nosso passado, quando a gente construiu aquela cidade, que era a cidade de Jurema, e ele dizia, tu vais ser o padre e eu vou ser o prefeito de Jurema. Então, Galego realiza o seu sonho de ser o prefeito de Jurema. Aquilo que o Noel da Câmara diz muito bem, o sonho que se sonha só é uma pura ilusão, mas quando se sonha em conjunto com a comunidade, esse sonho se torna uma realidade.